Bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, nós estamos aqui com uma palavra bíblica e uma palavra ativacional para você começar bem o seu dia. E nós estamos meditando, estudando o livro de Apocalipse. Todas as manhãs, uma parte, um texto, um versículo de Apocalipse. A gente está meditando nesse texto, tirando dali sabedoria, ensinamento bíblico, graça de Deus, bênção sobre as nossas vidas, fortalecimento, direcionamento. Estamos mergulhando na palavra, queremos conhecer mais a Deus para fazer Ele conhecido. Bom dia a todos que estão chegando aqui, é muito bom ter você aqui comigo nessa manhã. Nós estamos próximos de completar a família 659 de número 400. Estamos indo para frente, estamos buscando mais a Deus. Quantos dias já se passaram, quantas manhãs que nós conhecemos mais da palavra, quantas manhãs que nós oramos uns pelos outros, nos fortalecemos, quantas tempestades vencidas, quantos dias maravilhosos e sols deslumbrantes nós vimos, quantas tempestades foram interrompidas pela graça de Deus. Logo, logo a gente completa a família 659 de número 400, com a graça de Deus. E a gente está meditando em Apocalipse, aprendendo. Ontem a gente estudou um pouco sobre a carta enviada à igreja de Éfeso. Nós fomos muito tocados pelo Senhor. Eu recebi várias mensagens de pessoas que foram abençoadas, fortalecidas, direcionadas, impulsionadas pelo Espírito Santo através da mensagem de ontem. E hoje nós vamos para a igreja de Esmirna. É a segunda igreja, a segunda carta. Desculpa, pessoal. A igreja de Esmirna. Essa igreja é uma igreja fiel. Hoje nós vamos falar sobre a fidelidade dessa igreja, ser fiel até a morte. Bom dia, cada um de vocês. Bom dia. Bom dia, Leide, Hilda, Emerson, Nilza. Bom dia, Débora. Bom dia, Francineide. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, Leandro, Fabiana, Val. Bom dia, Leila. Que bom ter vocês aqui. Bom dia, Ede. Bom dia, Dona Elza. Bom dia, Thalita. Que bom de começar o dia junto. Eu vou pedir para você fazer a gentileza de compartilhar essa live agora com mais alguém. Vem aqui nessa setinha e compartilha essa live com mais alguém. Manda lá para os seus contatos, aparecer seus contatos, né? Manda lá, especialmente aqueles que estão com a bolinha verde assim, quer dizer que eles estão online. Manda para eles, manda pelo menos 10 convites, dispara aí 10 convites certeiros, ao coração dessas pessoas. Vamos começar o estudo bíblico. Bom dia, Naira. Bom dia, Mari, Fernandes, Elaine, Elaine, bom dia. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Apocalipse 2, versículo 8. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as tuas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Essa carta é uma carta que vem em fortalecimento a essa igreja que está na cidade de Esmirna, também na Ásia. Também é uma das igrejas que o Senhor está enviando uma carta a elas. É lógico
esse texto também é para nós, essa mensagem também é para nós. Mas eu quero lembrar você o ambiente de perseguição que essas igrejas sofriam. Essas igrejas sofriam um ambiente intenso de perseguição. Por exemplo, em Esmirna, por eles não adorarem, não fazerem o cristão, não fazerem o culto ao imperador, eles se recusarem, muitos deles foram lançados de penhascos, foram mortos por causa disso. E é por isso que o Senhor está dizendo aqui: eu conheço as suas aflições. Hoje nós sofremos também no nosso país um outro tipo de perseguição. Não é só uma perseguição, não é uma perseguição física, né? Não é uma perseguição com uma violência física, mas sofremos uma perseguição com uma violência ideológica, moral. Sofremos uma perseguição por causa da nossa fé, por causa dos nossos princípios. Sofremos uma perseguição por causa do nosso amor a Cristo. Sofremos uma perseguição de todos os lados, né? A gente é atacado de todos os lados através de uma rede social, de uma internet. Nós somos atacados através dos pensamentos hoje que são tão variados. A verdade que é dissolvida em tantas partes, em tantas parcelas, né? Hoje nós enfrentamos a perseguição dentro, às vezes, da própria casa. E esse povo aqui, ele enfrentava uma perseguição física e corriam um risco de vida. Eu acho que talvez aqui ninguém passou por isso, não sabe o que é correr um risco de vida por causa de Cristo, não é verdade? Eu pelo menos não sei o que é correr risco de vida por causa de Cristo. Talvez entre esses 50 que estão ao vivo aqui, talvez tenha alguém que já tenha sido ameaçado, pode acontecer, ameaçado por causa de Cristo. E Jesus está dizendo aqui a essa igreja: eu morri e tornei a viver. Nós também somos aqueles que nós morremos para esse mundo e nós tornamos a viver. Eu sou um daquele que morreu para esse mundo e tornou a viver. Você também é uma dessas pessoas que morreu e tornou a viver. Você nasceu de novo. Jesus está dizendo: eu conheço as suas aflições e a sua pobreza. Essa igreja, esses irmãos estavam passando por um tempo muito difícil. Além deles serem, a maioria deles virem de classes sociais já pobres, já com dificuldade. A maioria deles também vinham de conversão, eles eram antes escravos, eles foram libertos. E uma boa parte deles, na tentativa de recomeçar a vida, eles estavam sendo saqueados, roubados, porque era um ambiente de extrema perseguição. E o Senhor está dizendo para o coração deles: eu estou vendo a aflição de vocês, estou vendo que vocês, estou vendo a sua pobreza, o que vocês têm passado. O mundo está te medindo pelo que você tem, e eu estou te medindo por quem vocês são, pelo que vocês têm dentro de vocês. Diante do mundo vocês são pobres, mas diante dos meus olhos vocês são pessoas ricas. O Senhor está preparando essa igreja para o tempo que viria. O Senhor está dizendo a elas como que Ele está vendo aquilo que está dentro do coração delas. Hoje nós somos medidos pelo aquilo que nós temos. Uma pessoa que quer passar uma boa impressão, ela precisa ter alguma coisa, dependendo da profissão dela, ela precisa ter um carro bom, né, uma boa aparência, uma casa enorme, né, muito dinheiro, muitas condições para dizer assim: eu sou uma pessoa abençoada, eu sou uma pessoa assim ou assado. O mundo te mede assim, mas Deus não te mede assim, porque as tribulações e perseguições, elas fazem parte da nossa vida. Nesse caso aqui, desses irmãos, eles estão em uma extrema perseguição, e Deus está dizendo para eles, porque com certeza eles estão se perguntando: por que eles estão vivendo daquele jeito? Por que eles estão passando por aquilo? Eles estão se perguntando, e Deus está falando: eu vejo vocês ricos, continuem fiéis, continuem em fidelidade. Eu vejo as aflições de vocês. Vocês não passarão pela segunda morte. Existe algo que está dentro de vocês que o mundo não pode ter, que o mundo não pode te dar. Olha só, Filipenses capítulo 1, versículo 29, o que diz?
A vós foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Se a gente for falar um pouco do sofrimento, ninguém quer sofrer. As pessoas hoje não querem nem passar por uma dor de cabeça. Até a dor de cabeça a gente quer evitar. Se a gente puder tomar o remédio antes para não ter dor de cabeça. Nós somos uma sociedade, um período que nós não queremos sentir aflição, dor, não queremos passar por dificuldade, não queremos passar pelos invernos, nós não queremos superar eles, nós não queremos passar pela dor, nós não queremos passar perseguição. Muitas pessoas elas começam a andar com Jesus e por muito pouco elas abandonam a Cristo. Por muito tempo já, e quando eu vou batizar alguém, eu pergunto para elas: você está disposta a morrer por Jesus, se for preciso? Eu faço essa pergunta, parece até um clichê, porque possivelmente essa pessoa não vai sofrer uma ameaça de morte, por causa de Cristo na nossa cidade. Mas a pessoa precisa pensar nisso. Ela está disposta porque às vezes ela não suporta uma ofensa. Ela não suporta uma pisada no calo dela. Ela não suporta um período que ela está passando por um tempo difícil, de repente pela falta de recurso ou pela dificuldade em algum relacionamento, ela não suporta. Ela não suporta alguém de repente confrontar ela. Ela não suporta às vezes a renúncia de uma pequena lata de cerveja. Ela não suporta a renúncia de uma conversa leviana na internet. Ela não suporta a pequena perseguição. Como que ela suportará os dias mais difíceis? Como que ela receberá a eternidade no seu coração? Como que ela será uma vencedora, como diz aqui, ao vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Você precisa dar propósito para o seu sofrimento. Um pai e uma mãe que está passando um tempo difícil com um filho, seja por uma enfermidade, seja pela rotina de uma criança, ou acordar de noite, ou educar um filho, ele precisa dar propósito pelas noites em que ele não dorme, ele precisa dar propósito pela falta de alguma coisa, pela ausência de algo, porque se nós não damos propósito, não aprendemos a lidar com o sofrimento, os nossos filhos crescerão sem entender, sem ter a força suficiente para suportar os tempos difíceis, e para crescer e para avançar nos tempos difíceis e interpretar o tempo difícil, o sofrimento de uma maneira diferente. Você não é amaldiçoado pelo seu sofrimento. Você não é amaldiçoado pela ausência de algo. Você pode até passar pela ausência de algo, mas Deus te olha de uma maneira diferente. Jesus, ele passou 40 dias no deserto. E eu pergunto para você, Jesus foi amaldiçoado por isso? Jesus enfrentou a cruz e ele era amaldiçoado por isso? Jesus passou momentos de muita dificuldade e ele era amaldiçoado por isso? Não, ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. Apóstolo Paulo, o apóstolo João, que está recebendo essa revelação de Deus, são os nossos exemplos. Mas a sua mente não consegue nem receber essa mensagem. Você não suporta o sofrimento, a dificuldade, se sente amaldiçoado por isso. Não, meu querido. O sofrimento para mim e para você, ele se torna um adubo para o nosso jardim. O Senhor está dizendo, seja fiel. Para essas pessoas aqui de Esmirna, está dizendo, seja fiel até a morte. Sabe por que Jesus está dizendo para eles, seja fiel até a morte, e vocês não passarão pela segunda morte? Está falando do inferno. O ser fiel até a morte aqui é porque há uma certeza próxima aos olhos deles, em que eles serão mortos por causa do Evangelho. Há uma certeza para esses cristãos, para esses irmãos, não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. Olha o versículo 10. Não tenham medo. Não tenham medo.
É uma palavra de consolo do Espírito Santo. O Senhor está dizendo, é uma palavra de consolo. Meu querido, nós precisamos olhar para a nossa vida de uma maneira diferente. Pare de olhar então para as perseguições, para a dificuldade, seja ela emocional, financeira, relacionamento, para o sofrimento que você passa. Pare de olhar para ele como uma maldição. E tire as lições que você precisa tirar desse tempo. Para que alguns desses momentos você não precise passar mais. A sua vida pertence a Deus, é Jesus quem vive em você. Então se Ele vive em você, eu pergunto para você, imagine que hoje é o dia do seu batismo e eu estou te batizando. Eu vou perguntar para você, você está disposto a morrer por Jesus, se for preciso? Essa é uma pergunta, só uma frase de efeito para você agora. É só uma frase, bom dia Alexandre, seja bem-vindo. É só uma frase de efeito para você agora. Mas talvez durante o dia, por uma difamação que você sofrer, seja a realidade. Talvez durante a semana, pela falta, ausência, dificuldade diante de algo, seja uma realidade para você. Talvez diante de uma perseguição, seja ela dentro do seu seio familiar, ou seja ela num ambiente de trabalho, num ambiente de escola, num ambiente entre amigos, seja uma realidade para você. Deixa eu dizer uma coisa para você, a felicidade, ela não é um sorriso no rosto. A felicidade, ela é uma certeza dentro do seu coração. A felicidade não é uma via, uma rua, onde parece que tudo está dando certo. A felicidade, ela é um caminho estreito, é uma vida com propósito, é saber para que nós vivemos, para onde nós estamos indo e quem nos chamou. Isso é a felicidade. Essa igreja de Esmirna, ela é elogiada por Jesus. A igreja de Esmirna, ela é elogiada e uma das frases principais é a seguinte, versículo principal. Final do versículo 10. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Eu não sei quais são, se você está enfrentando de repente alguma dificuldade, algum sofrimento, se sim ou não, eu não sei. Talvez você esteja, talvez não. E você não precisa achar que você tem que estar enfrentando alguma dificuldade também para ser fiel a Deus. A fidelidade, a palavra fidelidade na língua grega, que é a linguagem original do texto aqui do Novo Testamento, a palavra fidelidade tem a mesma raiz da palavra fé. Então, para você ter fé, você precisa ser fiel. E para você ser fiel, você precisa ter fé. A sua fé não é em mim. A sua fé não é no recurso que você tem. A sua fé não é nas habilidades que você tem. A sua fé não é nas probabilidades que você vê. A sua fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que você ainda não vê. É o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então, a principal característica de um seguidor de Jesus, a principal característica de alguém que anda com Cristo é a fidelidade em toda a sua vida, na santidade. Eu quero ser e serei um homem ou você uma mulher santa. Fidelidade tem a ver com santidade. Eu serei fiel com tudo que Deus colocar nas minhas mãos, sejam os talentos, as habilidades, os recursos. Pai, o que o Senhor deseja que eu faça com isso que o Senhor colocou nas minhas mãos, isso se chama fidelidade. Fidelidade com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, fidelidade com o nosso tempo, fidelidade com a nossa família, fidelidade com os relacionamentos que estão ao nosso redor, fidelidade, você é casado, fidelidade à sua esposa, ao seu esposo, fidelidade aos seus filhos, fidelidade às suas palavras. Fidelidade é uma das principais características de um cristão e Jesus está dizendo a essa igreja:
uma igreja que Ele está apenas elogiando, uma igreja que Ele está fortalecendo, uma igreja que está passando por um tempo muito difícil, que talvez aqui ninguém está passando. Uma igreja que Jesus está dizendo, eu sei o que tem dentro de vocês, eu estou vendo como vocês estão sofrendo, eu sinto o que vocês estão sentindo, eu também estive morto e eu vivi, eu voltei a viver, eu tornei a viver. Talvez há nesse ambiente de Esmirna familiares deles que já foram mortos por causa do Evangelho, porque não adoraram o imperador, porque não se renderam ao que era comum. Todo mundo faz isso, mas eu não sou todo mundo, eu sou filho de Deus. E por causa disso, alguns cristãos, há um relato histórico de 1.200 cristãos jogados de um penhasco por causa da sua fidelidade. O que levaram eles a permanecerem até o final. A gente gosta de usar uma frase bonita dessa, dizer, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então torne isso realidade na sua vida. Comece perdoando quem te ofendeu. Comece ajustando a sua vida, comece alinhando o seu coração. Comece parando de desistir, comece parando de negociar a sua fé. Comece parando de desanimar. Toda hora parece um cristão bexiga. Enche e esvazia, enche e esvazia. Você não precisa de mais um evento, você não precisa de mais um movimento. O que você precisa é de fidelidade. O que eu e você precisamos é de fidelidade. Você morreu e você ressuscitou em Jesus. Você tem uma nova vida em Cristo. Suporte o que for preciso, o que for necessário e permaneça em fidelidade, em nome de Jesus. Esse é tempo de nós mergulharmos nessa palavra. Essa palavra é para o nosso dia hoje. Com certeza haverá centenas de decisões para você tomar hoje, pequenas e grandes. Tome com fidelidade. Tome e seja fiel a Deus. Coloque a mão no seu coração, diga comigo assim: eu serei fiel ao Senhor. Eu sou e serei fiel ao Senhor. Eu perguntei para você durante o devocional o que eu pergunto para as pessoas quando elas são batizadas. Você está disposto a morrer por Jesus se for preciso? Essa resposta eu não posso dar por você. Essa resposta nós precisamos dar não só com as nossas palavras, nós precisamos dar com a nossa atitude. Como eu disse para você, possivelmente você não sofrerá ameaça de morte. As nossas ameaças e perseguições, pelo menos no nosso contexto, elas são diferentes. Mas o Senhor está chamando você para ser fiel. Nessa manhã, seja fiel. Seja fiel no seu coração. Deus não precisa da sua esmola. Deus recebe a sua honra, a sua oferta, a sua gratidão, a sua generosidade. Deus não precisa da esmola do seu tempo. Deus não precisa da esmola do recurso que está na sua mão. Deus busca servir a você e te ensinar até a característica que Ele tem. Uma pessoa honrosa, uma pessoa digna, uma pessoa respeitosa, uma pessoa fiel, uma pessoa comprometida. E o Senhor está fortalecendo você para isso, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Você pode colocar aqui os pedidos de oração. Se você tem algum pedido, nós vamos nos fortalecer em oração, orando uns pelos outros, pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas, clamando ao Senhor, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Hoje nós vamos orar e pedir ao Senhor que traga fidelidade no nosso coração. Enquanto vocês colocam aqui os pedidos de oração, para a gente estar orando, nós temos várias pessoas também que nós já estamos orando. Me ajudem a lembrar essas pessoas. Nós estamos orando por salvação de várias pessoas também. Nós estamos determinados a levar essas pessoas a Cristo, em nome de Jesus. Hoje com 70 pessoas ao vivo aqui, fazia algum tempo, depois que hackearam o meu Instagram,
que não chegava a esse número aí. Glória a Deus pela tua vida que decidiu estar aqui ao vivo, né, junto com a gente, começando o dia da melhor maneira. E você também que está vendo a gravação, se você pode, vem ao vivo com a gente, tá bom? Ó, amanhã eu não vou conseguir fazer a família 659 ao vivo. Em algum momento do dia eu vou publicar, vai ser uma postagem, né, com a mensagem do dia. Vai ser mais curta, breve, tá bom? Para você compartilhar. Por que eu não vou estar? Amanhã a gente vai estar saindo bem cedinho aqui de casa, né? A Márcia está indo para um compromisso numa escola, né, numa cidade aqui próxima. Não é tão próximo, é longe, né? É bem longe, 300 quilômetros daqui. Nós estamos indo para esse compromisso, ministrar o coração. Ela está indo lá compartilhar ao coração de mais de 100 professores. Olha que coisa boa dentro do projeto Adote uma Valentina. Então ora por nós, né? Ora por esse projeto, né? É na cidade de São João, né? Do Ivaí, aqui próximo, né? Da nossa região aqui mesmo, do estado do Paraná. Vamos estar orando por esse projeto. E glória a Deus, já são 479, quase 500 livros, quase 500 Valentinas adotadas. Olha que coisa boa, que bênção. O nosso alvo que parecia tão distante, 1620 Valentinas, já está ficando mais próximo, com a graça de Deus, com a sua oração, com o seu apoio. Já quero agradecer a cada um de vocês. Vamos lá, vamos orar. Já vi aqui os pedidos de vocês. Tá, viu que a tosse já melhorou, né? Graças a Deus, só tá um pouquinho só. Vamos orar pela vida do Arthur, tá na UTI. Milagre, 7 anos. Sofreu um acidente. Vamos orar pela vida do Arthur. Aqui, ó, tô vendo os pedidos de oração. O Anthony, vamos orar por essas vidas. Vamos clamar. Você conhece, tem aí vários pedidos que estão aí no seu coração. Coloca a mão no seu coração agora. Vamos orar juntos. Vamos orar por salvação, pela cura dessas pessoas, pelo fortalecimento na fé, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, bendizemos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que a tua presença venha sobre nós e nós queremos nessa manhã declarar salvação sobre todos esses nomes, familiares, amigos que nós estamos orando. Em nome de Jesus, nossos olhos verão essas vidas entregando os corações delas ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a Ti, Senhor, também esses pedidos, Senhor, e repreendo toda a enfermidade. Senhor Deus, traz vida sobre essas crianças. Senhor Deus, essas pessoas que estão enfermas, em nome de Jesus, enfermidade, vai embora. Senhor, abençoa o Teu povo, abençoe o dia do Seu povo, abra portas para o Seu povo. Ajude eles, Pai, fortaleça eles diante do sofrimento. Senhor, libera sobre a vida deles agora de perseverança, fidelidade, graça do Senhor. Pai, levanta aqui no meio do seu povo homens e mulheres fiéis, Senhor. Levanta líderes, levanta pastores de coração. Em nome de Jesus. Fortalece os pais, as mães. Fortalece, Senhor Deus, cada empresário que está aqui, cada trabalhador. Senhor Deus, fortalece, Senhor Deus, cada jovem que está aqui. Nos guia em Tua presença. Nos ajuda a sermos fiéis. Abençoa as nossas vidas, Senhor Deus, com a Tua presença. Em nome de Jesus, nos dê, Senhor Deus, fidelidade. Nos ajude a vencer toda e qualquer circunstância. Senhor Deus, seja uma tentação, uma provação. Em nome de Jesus. Eu abençoo a vida dos Teus filhos, eu abençoo o dia deles. Eu declaro sobre eles, Pai amado, sabedoria, graça. Eu declaro sobre cada pessoa e cada família, cada pessoa citada aqui, a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, só repassando, amanhã não tem Família 659 ao vivo, sábado e domingo também não. Segunda-feira eu confirmo para vocês, vai depender do retorno da viagem. Então eu vou confirmar, farei o possível para fazer na segunda-feira. Vamos deixar marcado, tá bom? Que eu vou fazendo vocês lá no nosso grupo
do WhatsApp. Se você não está lá, me manda uma mensagem, a gente coloca lá no grupo para você receber as notícias e informações. Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia, em nome de Jesus.